Muito boa noite a todos os iniciantes aqui do nosso curso de interpretação das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos aqui estar estudando conjuntamente. Hoje é dia 3/3/2013. Vamos estar então conjuntamente fazendo estudo das Escrituras Sagradas. Já no nosso segundo encontro, nós começamos no domingo passado, quando fizemos uma generalização, um apanhado geral sobre as Escrituras. Estavam bastante pessoas presentes, mas creio que também muitas tenham faltado. E hoje as que faltaram, então a gente vai fazer uma retrospectiva para depois, daqui para frente, a gente seguir sem interrupção. Então esse curso sobre as Escrituras Sagradas, então nasceu da ideia dos nossos estudantes, somos todos estudantes que compartilhamos aquilo que vamos compreendendo um com o outro, outro com um. Aprendemos conjuntamente e então pediram para que fizéssemos alguma coisa sobre o estudo da Bíblia, e então nós estamos fazendo. Eu achei que da Bíblia seria só uma parte, que a Bíblia é uma parte das Escrituras Sagradas, então nós estamos fazendo o estudo das Escrituras Sagradas, na qual está contemplado a nossa Escritura Sagrada do Ocidente, que é a Santa Bíblia. Então hoje nós vamos ver quais são essas escrituras mais importantes, são as principais escrituras sagradas que a gente tem para pesquisa, para estudo e do nosso entendimento até os dias de hoje. São algumas bem conhecidas, muito importantes, e outras talvez o pessoal não tenha assim nem ouvido falar, né? Então nós sabemos que no nosso curso, da quantidade enorme de religiões que existem, na realidade dizem que existem cerca de 60 mil religiões. E estas muitas religiões, todas elas se embasam em textos sagrados das Escrituras, sejam textos orais ou sejam textos escritos. E entre estes estão os mais conhecidos que nós temos, então as diversas Bíblias cristãs. Nós vamos ver que são várias, né? E também o Alcorão islâmico, o Torá judaico, também temos o livro de Mórmon e muitas outras que neste curso nós estamos ajuntando aqui para efeito de estudo, para objeto de nossas pesquisas. Essas informações sobre os textos sagrados, orais e escritos das diferentes organizações religiosas. Então começamos lá pelo Alcorão. Nós sabemos que o Alcorão é a escritura lá dos maometanos, né? dos árabes, dos muçulmanos, mas também junto ao Alcorão, conforme nós dissemos, então vamos estar falando um pouquinho cada um deles, da Bíblia, vamos falar também do Sunnah ou Hadith, que é a escritura da judaica, vamos falar do Torá, que também é judaica, da Tripitaka, está de lá, vamos falar do Veda. A Tripitaka é atribuída ao pessoal indiano, né? Vamos estar falando dos Vedas, do Bhagavad Gita, do livro de Mórmon, vamos falar dos livros apócrifos nesse curso, também vamos falar dos livros canônicos, vamos falar das Ramayanas, do Mahabharata e da Filosofia, que é a Bíblia, a escritura sagrada
dos gnósticos. Então, começando pelo Alcorão, o Corão também pode se dizer assim, é um registro das palavras exatas reveladas por Deus por intermédio do anjo Gabriel ao profeta Maomé. Foi então essas revelações passadas por intermédio de um anjo, né, o anjo Gabriel, ao profeta Maomé, que é o intermediário, que por sua vez, como profeta, né, memorizou estas escrituras e ao longo dos tempos foram sendo ditados aos seus companheiros e registrados pelos seus escribas, que conferiram durante a sua vida. Nenhuma palavra de suas 114 suratas foi mudada ao longo dos séculos. Então, esta escritura dos maometanos, como nós dissemos, tem um vínculo, né, tem uma interconexão muito profunda com as escrituras sagradas também, tá? Com as nossas escrituras de perfil, vamos dizer assim, judaico. Na realidade, o povo árabe, né, que segue o Corão, segue o Maomé, então eles têm a mesma raiz genealógica, né, uma raiz em comum, que são filhos de Abrão, né? Então ali tudo começa com Abrão. O Abrão o Isaac, né, dá origem então às escrituras lá orientais, judaicas, e o Israel, né, lá para o pessoal do Alcorão, vai então uma outra versão, que é do outro filho do Abrão, o Ismael, né? Bom, a Bíblia, essa palavra, se a gente for buscar o seu significado etimológico no dicionário de etimologia, significa coleção de livros. Então, significa livros, né? Vem de biblion, quer dizer rolo de livros. Então, se constitui em texto religioso, a nossa Bíblia, né, se constitui num texto religioso central do judaísmo, do cristianismo. Ela foi inicialmente traduzida por São Jerônimo na Vulgata Latina, que chamou pela primeira vez o conjunto de livros antigos do Antigo Testamento e do Novo Testamento de Biblioteca Divina. A Bíblia é uma coleção de livros catalogados, considerados como divinamente inspirados pelas três grandes religiões dos filhos de Abrão. Além do cristianismo e do judaísmo, o islamismo são por isso conhecidos como religiões do livro. É sinônimo de escritura sagrada e palavra de Deus. Então nós temos o eixo comum que a gente estava tentando reforçar lá no início, né? Essa interconexão se dá entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Todos têm nas Santas Escrituras Sagradas a mesma raiz em comum. Na composição da nossa Bíblia Sagrada, adotou-se os livros considerados inspirados por Deus, como sendo canônicos, e os não inspirados, né, como sendo apócrifos. Então, isso é feito pelo sistema
religioso dominante, vigente na época, que tem a capacidade de dizer, não, este livro recebe inspiração divina, então ele é canônico, esse não recebe, não tem crédito porque não tem inspiração divina. Então aí está a interpretação do homem, né? Isso daí a gente vai notar o efeito disso daí no decorrer da história, em que muitas religiões têm livros canônicos que são apócrifos de outras religiões e vice-versa. Então, o conteúdo da Bíblia Sagrada não se apresenta uniforme em todas as religiões. As igrejas cristãs, protestantes e outros grupos religiosos, além do protestantismo, possuem no canônico do texto sagrado de sua Bíblia somente 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Igreja Católica inclui 7 livros, os 2 textos adicionais ao Antigo Testamento, como parte do seu canônico bíblico. São eles Tobias, Judite, né? Sabedoria, Eclesiástico, o Sirácides, Baruque, Macabeu, primeiro Macabeu, segundo Macabeu, e alguns trechos do livro de Esther e do livro de Daniel. Estes textos são chamados deuteronômicos, ou de segundo canon, pela Igreja Católica. As igrejas cristãs ortodoxas e as outras igrejas orientais incluem, além de todos esses citados, outros 2 livros de Esdras, 2 de Macabeus, a oração de Manassés e alguns capítulos adicionais ao final do livro de Salmos. Nas Bíblias da Igreja de Tradição e a extração cultural grega, cóptica, eslava, bizantina e 5 na Bíblia da Igreja de Tradição siríaca. As igrejas cristãs protestantes, entre outros grupos considerados todos esses textos como os apócrifos, ou seja, textos que carecem de inspiração divina, como nós falamos lá no início da nossa fala. No entanto, existe aqueles que reconhecem que esses textos como leituras proveitosas, moralizadoras, além do valor histórico dos livros dos Macabeus. Além disso, algumas importantes Bíblias protestantes, como a Bíblia do Rei Jaime e a Bíblia espanhola Reina Valera, que contém, ao menos em algumas de suas edições, algumas considerações importantes. Seguindo em frente, então nós vamos ter a outra conjunto de escritura, que é o Sunnah ou Hadith. Sunnah ou Hadith são as segunda fonte do qual os ensinamentos do Islã são esboçados. Hadith significa literalmente um dito transmitido aos homens. Em terminologia islâmica, significa os ditos do profeta, paz esteja com ele, sua ação ou prática, sua aprovação silenciosa da ação ou prática. Hadith e Sunnah são usados intercaladamente, mas em alguns casos são usados com significados diferentes. Para lidar com tópicos é necessário conhecer a posição do profeta no Islã, porque a indispensabilidade do Hadith depende da posição do profeta. Analisando o problema, podemos visualizar 3 possibilidades. Primeiro, a obrigação do profeta era apenas transmitir a mensagem e nada mais foi requerido dele. Segundo, ele tinha que não apenas transmitir mensagem, mas também agir de acordo com ela, explicá-la, mas tudo era para um período especificado
e depois de sua morte, o Corão o torna suficiente para a humanidade. 3. Ele não tinha nenhuma dúvida para transmitir a mensagem divina, mas era também sua obrigação agir de acordo com ela e explicá-la para as pessoas. Suas ações e explicações são origem de ensinamentos para sempre. Seus ditos, ações e explicações são origem de luz para todos os muçulmanos em todas as épocas. O Hadith é tão importante que, sem ele, o livro sagrado e o Islã não podem completamente serem compreendidos ou aplicados na vida prática do fiel. O Torá, então, um outro conjunto de escrituras. Torá do hebraico significa instrução, apontamento, lei. É o nome dado aos 5 primeiros livros Tanaka, também chamado de as Micas, ou o Mikshei, Torá, as 5 partes da Torá, e que constitui o texto central do judaísmo. Contém os relatos sobre a criação do mundo, a origem da humanidade, o pacto de Deus com Abrão e seus filhos, a liberação dos filhos de Israel do Egito, sua peregrinação 40 anos até a terra prometida. Inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moisés para que integrasse o ensinamento ao povo de Israel. Chamado também de Lei de Moisés, Torá de Moisés. Hoje a maior parte dos estudiosos são unânimes em concordar que Moisés não é o autor do texto que possuímos, mas sim que se trata de uma compilação posterior. Por vezes o termo Torá é usado dentro do judaísmo rabínico para designar todo o escopo da tradição judaica, incluindo a Torá escrita, a Torá oral, via Talmud e os ensinamentos rabínicos. O cristianismo, baseado na tradução grega Septuaginta, também conhece o Torá como Pentateuco, que constitui os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Divisão do Torá: as 5 partes que constituem o Torá são nomeadas de acordo com as primeiras palavras de seu texto, e assim são chamadas. Bereshit, no princípio, conhecido pelo público não judeu como Gênesis. Shemot, os nomes, o Êxodo. Vaikra e chamou o Levítico. Vai Midbar, no ermo, o número. Devarim, palavra, o Deuteronômio. Geralmente suas cópias feitas à mão, em rolo, e dentro de certas regras de composição usadas para fins litúrgicos, são conhecidas como Sefer Torah, enquanto suas versões impressas em livros são conhecidas como Shumash. Então, isto é sobre o Torá, muito bem, muito estudada nos dias de hoje por muitos estudantes no mundo todo, principalmente o pessoal que faz curso de hebraico, né? O pessoal que interessa por as escrituras antigas. E aí nós vamos para outra Tripitakas, que é aquelas escrituras indianas que falamos lá no início, né? Os textos começaram a ser escritos da Tripitakas, né? Na Índia, 2 séculos após a morte de Buda, 486 a.C., quando os discípulos resolveram transcrever os discursos do mestre. Porém, sistematização do ensinamento se deu somente com a expansão da doutrina para o sudeste asiático, o chamado budismo Theravada, né? No extremo oriente, budismo simonês, e no Nepal, o budismo tibetano. Cada corrente tem uma versão própria do Tripitaka,
Pitaka, mas em toda a obra divide-se em 3 partes. A Sutra Pitaka, o discurso de Budas, a Vinaya Pitaka, com normas para os monges, a Abhidharma Pitaka, com tese de estudiosos budistas. Vedas, então, outro conjunto de escrituras da literatura em sânscrito. Literatura sânscrita pode ser classificada e conduzida sob 6 encabeçamentos e 4 formas seculares. As 6 formas ortodoxas de divisão são autorizadas pelas escrituras dos hindus. As 4 seculares divisões incorporam o desenvolvimento tardio na literatura clássica, na literatura sânscrita, a saber, as 6 escrituras são Smriti, Smriti, Ityasa, Puranas, Agamas, Darsanas. Os 4 escritos seculares são Sumazitas, Kaya, Natakas e Alankaras. Então, Vedas, o conhecimento que foi revelado, né? Os escrutos são chamados Vedas ou Amayas. Os hindus receberam suas religiões através das revelações dos Vedas. Estas eram revelações institucionais, diretas, e eram seguras para serem consideradas a Pauleia, ou inteiramente supra-humano, sem nenhum autor em particular. Os Vedas são orgulhosamente a gloriosa hindu de todo mundo sábio. O termo Veda vem da raiz sânscrita vid, conhecer. A palavra Veda significa conhecimento. Então nós temos a palavra conhecimento em latim, gnose, né? Vem lá do grego, gnose, latim. Aliás, no grego, no latim, ciência, né, significa conhecimento, de ciência, e nos Vedas, né, a palavra Veda também é gnose, significa conhecimento. Quando ela aplica a escritura, ela significa livro de conhecimento. Os Vedas são o fundamento das escrituras dos hindus e a origem de outros 5 grupos de escrituras, a razão até mesmo secular do materialismo. O Veda é o depósito de conhecimento indiano, a glória memorável do qual o homem jamais poderá esquecer até a eternidade. Os Vedas são as verdades eternas reveladas por Deus para o antigo e grande sábio Rishi da Índia. A palavra Rishi significa vidente ou profeta, derivado das palavras sânscritas Dris, ter. Ele é o mantra Dashta, vidente de mantra ou do pensamento. O pensamento não de um sábio particular. Os Rishis viram a verdade, ouviram-na, portanto, os Vedas são o que foi ouvido. O Rishi não o escreveu. Ele não os criou fora de si. Ele é um vidente a partir daquilo que viu como já existente. Ele somente fez a descoberta espiritual por intermédio da mediação. Ele não é o inventor dos Vedas. Então, muito importante sobre os Vedas. Os Vedas são as verdades eternas reveladas por Deus aos antigos grandes sábios Rishi da Índia. Como nós já dissemos, a glória dos Vedas, os Vedas representam experiências espirituais dos Rishis. Rishis, de outrora, os Rishis eram como um médium, o agente de transmissão para as pessoas de experiências intencional que eles tinham recebido. A verdade dos Vedas são revelações. Todas as outras religiões do mundo afirmam a autoridade deles como tendo sido entregue por mensageiros especiais de Deus para certas pessoas, mas os Vedas não devem sua autoridade a ninguém. Eles são em si mesmo autoridades como eternos.
eles são conhecimentos do Senhor. Então, o Senhor Brahma, o Criador, transmitiu o conhecimento divino para os rishis videntes. Os rishis disseminaram o conhecimento. Os rishis védicos eram grandes pessoas realizadas que possuem intuitiva percepção direta do Brahma, ou a verdade. Eles foram escritores inspirados. Eles edificaram um simples, grande e perfeito sistema de religião e filosofia, do qual fundadores e opressores de todas as outras religiões extraíram as suas inspirações. E assim segue os Vedas, falando muita coisa. É um estudo importante que dá para fazer dessas escrituras. Como o nosso tempo é limitado, nós vamos por hora passar para uma outra escritura sagrada, que é o Bhagavad Gita. A palavra, então, tem esse Bhagavad Gita, é uma palavra em sânscrito, é um livro também conhecido pela grafia Bhagavad Gita em sânscrito, significa canção de Deus. Bhagavad Gita, então, é canção do Senhor. É um texto religioso hindu, faz parte do épico Mahabharata. Então, veja bem, o Bhagavad Gita é um extrato do Mahabharata. O Mahabharata é o conjunto da totalidade das escrituras indianas, e o Bhagavad Gita é uma de suas partes. Embora seja a decomposição mais recente que o todo deste livro, da versão que o inclui, o Mahabharata é datado no século V a.C. Então, o texto escrito em sânscrito relata esse livro Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor. Ele vai trazer um diálogo sempre, né, entre duas personalidades. De um lado, Arjuna, o grande guerreiro; de outro lado, o Senhor Krishna. Então, o tempo todo se passa o diálogo em torno de Krishna e em torno de Arjuna. Krishna é a mesma raiz da palavra Cristo, é o Cristo, e Arjuna representa o ego. Então, é aquele diálogo que se passa internamente dentro de nós o tempo todo, em que o ego batalha, né, na propulsão de seus defeitos para sobrepor as virtudes da essência. Muito bem, então nós podemos passar para uma outra, que é o livro de Mormon. É uma escritura também importante, considerada por um segmento de religioso importante que está no mundo todo. O livro de Mormon é considerado pelos mormons como a segunda escritura, a segunda é uma segunda parte da Bíblia, vamos assim dizer. Consideram que esse livro foi escrito por um profeta chamado Profeta Mormon, que é oriundo segundo eles, de um povo asiático, cerca de 600 anos antes de Cristo, que atravessaram o mar e construíram toda essa história que é narrada por esse livro, que foi traduzida com um processo de Urim e Tumim pelo profeta Joseph Smith. Então, é um livro importante de ser analisado também. A maioria das coisas que nós encontramos nas escrituras sagradas, na nossa Bíblia, também vamos encontrar no livro de Mormon. Tudo isso nós estamos fazendo como um preâmbulo inicial, para que nós possamos depois poder estar lendo todas essas escrituras lá nas suas entrelinhas. E vamos estar lendo o livro de Mormon também nas suas entrelinhas, e nós vamos ver
que eles têm os mesmos símbolos, traduz os mesmos ensinamentos que nós vamos encontrar também na Bíblia. Então temos também um outro conjunto de escrituras que são as Ramayanas. Ramayana é atribuída então a Rama. Essa Ramayana também conhecida como Ramayana, escrita com Y, com I mesmo, é um épico sânscrito atribuído ao poeta Valmiki, parte importante do cânon hindu. Então, é um livro canônico deles. O nome Ramayana é composto Tato Puruka de Rama e Ayana, indo, avançando, cuja a tradução é a viagem de Rama. Então, indo, avançando, quer dizer, Ramayana, a viagem de Rama. E o Mahabharata, então, que é um conjunto totalizante das escrituras hindus, conhecido também com vários outros nomes, quase da mesma raiz, é um dos dois maiores épicos da Índia, juntamente com a Ramayana. Sua autoria atribuída a Krishna. O texto é monumental, com mais de 74 mil versos em sânscrito e mais de 1,8 milhões de palavras. Se avança, for incluído como sendo anexo, a parte da obra chega ao total de 90 mil versos, compondo o maior volume de texto numa única obra humana. Então, esses são as principais escrituras sagradas. Por que nós estamos mencionando-as aqui? Do ponto de vista conceitual, não teria nenhum valor. É uma leitura até chata, conforme vocês estão sentindo. Mas, para que nós possamos estabelecer um paralelismo entre elas e ver a conexão que elas possuem, na realidade, todas essas escrituras são narrativas de uma mesma coisa, com palavras diferentes. Então, se nós fizermos como faz o pessoal das faculdades de teologia, estudo comparado dessas escrituras, e se tivermos o interesse de chegarmos à verdade, nós vamos perceber que elas são interdependentes, elas são complementares, uma complementa a outra. Se nós formos tratar isoladamente cada uma delas, como as 60 mil religiões e seus religiosos tratam, então nós estaremos fazendo uma leitura dessas escrituras no paradigma mecanicista. Nós estaremos vendo a verdade de cada uma delas pela parte, sem uma conexão com o todo. E se aprendermos a fazer uma leitura na perspectiva holística, então nós vamos poder estabelecer conexões entre suas partes e de suas partes para com o todo. Então nós vamos ter uma correlação de todas as escrituras e podemos fazer uma leitura especial desse estudo comparado das diversas escrituras. Podemos compreender que elas possuem muitas coisas em comum. Nós vamos aprender, por exemplo, jamais os halos religiosos, né? Halos religiosos são as pessoas que enxergam a religião de uma forma externa.
aqueles que conseguem enxergar de uma forma interna são os altos religiosos. Então jamais os alos religiosos iriam admitir o que nós vamos falar aqui agora, e também praticamente não aceitam mudança, porque para você aceitar uma mudança, a mudança significa você fazer uma revolução, e a revolução tem um significado muito profundo, uma revolução dentro de si mesmo. Uma revolução significa uma ruptura com o passado, também uma ruptura com o futuro, e não uma identificação com o presente. Então, nesse sentido, quer dizer que a gente teria que estar fazendo, e temos que fazer, o verdadeiro estudante gnóstico, um estudo de tudo isso de maneira neutra, sem estar identificado com nenhuma das partes, para que possa ter uma percepção do todo. Quem identifica com uma das partes, por ali fica. Por exemplo, se identifica com o Corão, então o Alcorão, para aquela pessoa, ele é a totalidade da verdade, não existe nada mais lá fora, e assim aprende a desenvolver por ali, como quem vai pelo Torá, ou quem vai pela Bíblia, ou quem vai pela qualquer escritura separadamente, não consegue ver o que está fora, só vê o que está dentro e nem aceita o que está fora. Agora aquela pessoa que quer saber a verdade, não importando de que lado ela esteja ou onde ela esteja, então esta consegue perceber todas essas coisas, que todas essas escrituras, por toda essa época ao longo da humanidade, tratam da mesma coisa. Deus é uno, né? É uma única verdade. Então nós temos uma única verdade para ser dividida por 60 mil religiões. Cada uma delas se dizem ser detentoras da verdade. E para cada um dos religiosos que estão ali naquela parte da sua religião, onde são regidos, né, por um conjunto de doutrinas, de escrituras, ele aprendeu a ver dentro, né, está no paradigma separatista, né, que é o mecanicista, que ele não consegue sobrepor, saltar, e é daquele jeito mesmo que ele percebe. Para ele ali é o mais importante, para ele é superior a tudo, a religião dele é que leva a Deus, as outras não levarão, né? Para aquela pessoa, Deus está na sua igreja, não está na igreja A com B, Deus está no céu na sua igreja. Para a pessoa holística vai saber que Deus está na igreja A, Deus está na B, Deus não está só lá no céu, mas ele está aqui também, porque Deus é onipresente, é onipotente, é oniconsciente, não tem separatividade. Então nós confinarmos a Deus dizendo que Ele está somente na nossa religião, nós estamos estabelecendo um limite muito perigoso para Ele. A gente está pondo cerca, né, para um ser que é universal, que é onipresente, está presente em todos os lugares. Então seria como pegar do oceano e colocar num pequeno aquário, né? Então isto é coisa do paradigma mecanicista, que ensina nós fazermos esse tipo de leitura e vivermos por aí. Infelizmente, as 60 mil religiões estão calcadas sobre o paradigma mecanicista. Então, para quem vai sair do paradigma mecanicista, para prosseguir com isso que nós estamos falando, vai perceber as coisas comuns que há entre elas, que todas essas escrituras vão tratar de um mestre. Este mestre ora é um Cristo, é um mestre que se classificou, seguiu o caminho reto do absoluto, do fio da navalha, ou pode ser um profeta, como é o caso do Maomé, ou pode ser profetas também. Então vai perceber que todos esses mestres, eles têm coisas
uma trajetória de mistificação, uma trajetória de iniciação muito comum. Todos eles, a maioria, né, nasce de uma virgem. Todos eles são crianças prodigiosas, cheias de sabedorias, como o caso de Jesus Cristo, que menino pequenininho, brincando com o passarinho, passarinho morto, ele ressuscitava, uma sabedoria, um poder incrível, né? Aí também entra a sabedoria do Buda, né? Do Krishna e de todos eles, são praticamente a mesma coisa. Então, o nascimento é bastante semelhante, todos eles, do Cristo, do Buda, do Krishna, do Rama, do Osíris, do Mestre Samael, de todas essas pessoas, mestres. Depois, com relação ao batismo, o batismo desses mestres, que todas essas escrituras vão narrar, não é para ser entendido na forma literal, ao pé da letra, e sim ocultado no simbolismo. Nós vamos aprender a ler lá nas entrelinhas. Então, o batismo, já desvendando o mistério, significa um pacto de magia sexual. Batismo significa pacto de magia sexual. Então, o batismo é a transmutação da energia seminal. Então, este é o batismo real, verdadeiro. E isto foi simbolizado por todos os mestres de forma alegórica e mantido muito em segredo. Por exemplo, pegar essas escrituras antigas, 10 mil anos antes de Cristo, vão encontrar então Rama, vai adentrar o rio para ser batizado pelo seu guru, e seu guru chega: olha, Rama, você vai ser batizado agora pela potência, receberá a potência e depois receberá a outra potência. Parece que a gente está falando de Josué ben Pandira, né? Que chegou, adentrou o Rio Jordão, e aparece para ele então João Batista, que é o iniciador da era de Aquário, iniciador da era de Peixe. Então João Batista é o avatar da era de Peixe, uma era anterior à era de Aquário, cujo o avatar era o Mestre Samael. Então João diz para ele: mestre, eu é que careço de ser batizado por ti? Jesus: não, você tem que cumprir as escrituras. Ele: sim, bem, mestre, então eu te batizo com água, isso aí é a potência, e depois tu será batizado com fogo, que é outra potência, porque o fogo sai da água, né? E isso a gente vê no nosso curso de gnose, na transmutação, e na prática quem faz esse exercício. Então isso está para Jesus, está para o Rama, está para todos os mestres, todos batizados dessa forma. Então, se fazer um estudo comparado das escrituras, vão encontrar essa mesma coisa. A outra coisa, essas escrituras vão tratar de Deus. Então, Deus é o nome que foi dado pelo homem, naturalmente. Deus, o ser onipotente, onisciente, oniconsciente, não possui nome. As pessoas que diz o provérbio árabe que tentam definir Deus, como a maioria dos pastores, os vigários, os papas, os bispos e todo o segmento religioso, são pessoas que nunca viram Deus, então querem definir, querem apresentá-lo. Quem já viu Deus e já contactou com Ele, jamais ousa defini-lo,
porque sabe que Deus é indefinível, é incognoscível, é até incompreensível. As pessoas que chegaram mais próximas dele foram Moisés, então, e o Paulo. Paulo diz: Deus é um fogo abrasador. Moisés diz: é a sarça ardente, né? É energia. E Deus, então, que vem para Moisés, ele não chega e diz para Moisés: ó, eu sou João, eu me chamo João, chamo Joaquim, eu existo, né? Não, Deus não existe, então ele não podia dizer que tinha um nome. Deus não tem nome, o homem é que pôs o nome Deus. E o homem, por ser machista, o machismo imperou aí já dessa época. Ele não colocou, por exemplo, Deia, que é o feminino, e não tem em religião nenhuma o feminino de Deus, a não ser Eloá, que é o feminino de Elohim, mas já são por hierarquias do cosmos. Então, esse nome Deus tem 4 letras, e essas 4 letras, em qualquer idioma, o nome desse ser onipotente vai ter 4 nomes atribuídos pelo homem. Ele diz para Moisés, eu chamo Joaquim, chamo João, não, ele diz: eu sou. Foi a máxima definição que ele deu sobre ele mesmo. As definições derivadas daí cabem ao exercício humano, até talvez pela necessidade de obter uma compreensão mais palpável. Então tudo isso vai surgindo dessa interpretação. Então esse Deus, nas diferentes escrituras, é a Trindade. Essa Trindade na nossa escritura orientais, as Sagradas Escrituras, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Índia é o Brahma, né? Vishnu e Shivas. Lá no Egito, nas outras escrituras, é o Osíris, né? Horus e Ísis. Então, para cada escritura que se vai, o nome é diferente. Se a gente for para o Shilambalam, que é as escrituras dos misteriosos maias, vamos encontrar nomes diferentes, mas para a mesma Trindade. Então, a outra coisa que também vai ter o paralelismo é com relação ao sacramento. O sacramento do batismo, então a gente já viu que é comum para todas. Outros sacramentos, esses sacramentos, eles vão estar representados simbolicamente para serem ensinados, muitas vezes na forma de milagres, que é a transformação da água em vinho, como feito por Jesus Cristo, no primeiro milagre dele, na cerimônia das bodas de pratas. E para irmos finalizando, a gente pode dizer também que eles representam as mesmas coisas com nomes diferentes para o universo psicológico que está dentro de cada um de nós. Lá nas nossas escrituras, os nossos defeitos, os nossos pecados são simbolizados, representados por animais, são chamados de pecados, são chamadas as 7 legiões. Na psicologia revolucionária, o Dr. Freud deu o nome disso de ego, o conjunto desses eus. O venerável Mestre Samael progrediu muito com essa psicologia revolucionária, expandiu muito, e hoje está muito fácil para nós compreendermos. Então, ego é o conjunto de eus. Esses eus são os diabos dentro de nós. Lá no Egito, as escrituras tratam esses mesmos eus de demônios vermelhos do 7. Lá na Bhagavad Gita, então, a gente diz que é o Arjuna. E nós estamos fazendo o curso sagrado da Bíblia já, então vamos anotar aí, vocês, é a última coisa de hoje, né? Já como exercício de casa. Nós antigamente fazíamos assim porque não tínhamos
o computador. Então nós tínhamos a nossa escritura e a gente tinha um lápis de cera, pegava a escritura importante e rubricava e ficava ali, então fazia um destaque. Então vocês vão destacar hoje, né, já para esse estudo, depois a gente vai completar essas escrituras importantes que estão já nas entrelinhas. Como é que está isto enrostido nas nossas escrituras? Você vai lá no Velho Testamento, o ego é chamado de Caim e a essência é chamado de Abel. E aí vem aquele episódio, Caim tinha, Abel era tudo de bom, então são as virtudes, e o Caim tudo de ruim, e tinha muita inveja do seu irmão, e lá um belo dia ele mata o seu irmão. Então, isto é uma alegoria do que acontece dentro de nós. Se nós não eliminarmos o nosso ego, ele acaba fagocitando toda a nossa essência, todo o Abel, né? Então Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, significa que nós já não temos mais nem um percentual de essência livre, já é 100% de ego. Então, o Caim matou Abel, ele sobreviveu, o ego sobreviveu, mas a essência morreu dentro de nós. Por outro lado, você vai a outra escritura, o Davi bem pequenininho, com uma flechada certeira, ele acerta então o gigante filisteu e o mata, né? Então o que nós temos bem pequenininho, o Davi dentro de nós, é a essência, olha o simbolismo aí, se bem trabalhada com as técnicas de morte e marcha que nós temos, os 3 fatores de evolução da consciência, esses 3% consegue matar o gigante, que é 97% dentro de nós de ego. Então, esse ego é o gigante filisteu, simbolizado, e a essência é o Davi. Então, é importante estudarmos essas coisas para fazermos essa interpretação. Espero que todos possam estarem fazendo essa interpretação por si próprio de todas as escrituras sagradas que existem. Muito obrigado a todos.